Entrevista muito bacana agora, com muita alegria a gente recebe o professor Samuel Feldberg, professor de Relações Internacionais, especialista em Oriente Médio, doutor em Ciências Políticas, diretor acadêmico da Stand With Us Brasil e pesquisador sênior da Universidade de Tel Aviv. Tudo bem? Bom dia, professor. Legal recebê-lo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Um pouquinho antes agora da gente voltar do intervalo, eu estava vendo a plaquinha que o senhor tem pendurada no peito, né? E comentei com o senhor que eu ganhei uma de um amigo judeu que está escrito Bring them home now, né? Traga eles para casa de volta agora. Relacionado a uma menção aos sequestrados pelo Hamas, né? Que estão na Palestina, na faixa de Gaza. A do senhor, o senhor dizia que está escrito o quê? A minha diz, o meu coração está preso em Gaza. Para lembrar que todos nós, de alguma forma, se temos valores relacionados com a justiça, estamos relacionados também a esses prisioneiros reféns que ainda estão em Gaza e toda a população em Israel está aguardando até hoje o retorno deles. Se sente presa junto, né? Enquanto tiver Exatamente. um lá ainda, né? Não podemos desistir de forma alguma. E enquanto também o Hamas não for eliminado nessa guerra tão difícil contra o terrorismo, né? Contra uma célula tão má como o Hamas, né? O senhor pode explicar para a gente um pouquinho o que é preciso a gente entender, principalmente, o senhor gravou recentemente, né, o documentário junto com a Marina, que está à disposição aqui no YouTube da Revista Oeste, essa relação de Israel e Estados Unidos, por que é tão forte, por que esse apoio de Donald Trump tão bem-vindo, né, e tão significativo a Netanyahu, ao povo israelense? Você está pedindo para a gente cobrir 2 anos de pós-graduação sobre o Oriente Médio Em 5 no minutos. tempo que nós temos aqui. Aliás, eu vou até passar aqui para a gente colocar na tela depois o seu site, né? Sim. Que a partir dali, quem tiver interesse também, Boa. Ele coloca muitos temas interessantes. Ele também dá um curso. Então, quem quiser entender sobre o Oriente Médio, também super recomendo. Eu vou mandar aqui Legal. agora para mim. Ela coloca ali na tela para a gente. Vamos. Ótimo. Então vamos tentar sintetizar rapidamente. Nós estamos falando de uma guerra de grupos terroristas, de uma frente capitaneada pelo Irã, que juntou aliados ao redor de Israel para perpetrar um ataque terrorista de dimensões que não tinham sido vistas no mundo ocidental e que hoje, depois de praticamente 2 anos, ainda é uma guerra em curso. O grupo terrorista Hamas, com a participação de outros grupos terroristas e, é importante dizer também, com muitos dos civis que vivem na faixa de Gaza, entraram no território israelense. 6.000 ativistas terroristas civis entraram no território israelense, mataram 1.200 pessoas e sequestraram praticamente 300 cidadãos israelenses. Decapitaram. Estupraram as mulheres, mataram as crianças, Bebês. colocaram bebês em fornos de micro-ondas, alguma coisa. E não só isso, levaram câmeras GoPro Pra no filmar corpo tudo isso. para mostrar aquilo que eles estavam fazendo, com orgulho de estarem matando os civis. Então, O retrato do mal, né? para dar uma proporção para quem está nos assistindo, se isso tivesse acontecido no Brasil, nós estaríamos falando de 25.000 mortos e alguma coisa em torno de 7.000 sequestrados. O que o Brasil teria feito com um vizinho, Claro. se um grupo terrorista tivesse entrado na fronteira, atravessado a fronteira do país e feito isso. E isso é o que o mundo não consegue ou não quer entender. Não pode que os esquecer israelenses reagiram a um ataque brutal contra os seus cidadãos e, ao longo dos últimos 2 anos, vem fazendo tudo para garantir que isso não vai acontecer de volta. Eliminaram a ameaça dos terroristas do Hezbollah no Líbano, estão a ponto de eliminar a ameaça do Hamas na faixa de Gaza e terminaram com a ameaça iraniana imediata. Ainda os iranianos são um país muito grande, os ayatolás continuam controlando o país, eles têm muito poder e ainda representam uma ameaça, mas não no nível que eles representavam antes da retaliação de Israel e dos Estados Unidos. Professor, qual é a possibilidade desses reféns retornarem para casa agora que acabou com a ameaça do Irã, né? Porque
as pessoas falam que o Irã que financia esses grupos terroristas. Você acha que agora tem uma possibilidade maior deles retornarem para casa? O Irã é a cabeça do povo e os tentáculos são esses grupos terroristas que atuaram no entorno. Ainda há uma liderança do Hamas, o que sobrou da liderança do Hamas, e terroristas que estão escondidos nos túneis, provavelmente no sul da faixa de Gaza, onde eles mantêm os reféns. No momento em que nós estamos conversando aqui, estão em curso negociações capitaneadas pelos Estados Unidos, pelo Catar, pelo Egito, que eventualmente podem levar a algum tipo de solução. Israel exige que o Hamas deixe de atuar como uma força coordenadora do que acontece na faixa de Gaza. O Hamas, obviamente, exige manter algum tipo de presença. Talvez uma solução se apresente nos moldes do que aconteceu em 1982 no Líbano, quando os terroristas da OLP aceitaram ir para o exílio e abandonar o território do Líbano. Aqui talvez haja uma possibilidade como essa, os líderes remanescentes do Hamas se retirarem da faixa de Gaza e libertarem os reféns. A dúvida e a preocupação é que no momento em que os líderes do Hamas devolvem os reféns, eles sabem que eles já não têm mais nenhuma carta de negociação. Então isso vai ter que ser simultâneo, a libertação dos reféns com algum tipo de solução que permita que a faixa de Gaza passe a ser administrada por uma administração que não tenha vínculo com grupos terroristas. Professor, eu queria que você ajudasse explicando um pouco do histórico das relações entre Israel e o Irã, né? E falasse um pouco do que é hoje o fundamentalismo islâmico, né? Porque a gente sabe que pela doutrina, eles realmente veem uma separação entre bem e o mal, né? Então eles olham ali que quem é os xiitas que estão ali, eles veem que eles representam o bem. E o próprio povo iraniano, que é contrário a essa ideologia, e todo o resto do mundo seriam grupos para serem ou doutrinados ou totalmente exterminados. Então tem essa visão de Israel ali como um braço do Ocidente que precisa ser exterminado, mas não só isso, todo o Ocidente livre deveria também ser exterminado. Então eu queria que você explicasse um pouco disso para a gente, porque eu vejo tanto na mídia tradicional, como infelizmente o nosso próprio governo propalando como se, o Irã e Israel têm os mesmos direitos, mas um quer eliminar, enquanto o outro quer se defender. Não tem nada a ver, né? Exatamente. Nós estamos, por um lado, falando de dois países soberanos, e quando aquelas pessoas que ou têm uma narrativa para apresentar ou simplesmente são ignorantes e não sabem o que está acontecendo, equiparam os dois países, nós estamos falando de universos completamente diferentes. Israel é a única democracia que existe no Oriente Médio, é um bastião dos valores das democracias ocidentais, enquanto que o Irã, que no passado foi uma monarquia absolutista e depois, em 1979, passou a ser governado por um grupo fundamentalista islâmico. E aqui é importante lembrar que nós não estamos falando só do Irã xiita, nós estamos falando de um fundamentalismo islâmico que permeia a maioria das sociedades do Oriente Médio, apesar de ter havido uma mudança importante ao longo dos últimos anos em alguns dos países do Golfo. Mas esse fundamentalismo islâmico que existia no Afeganistão e que derrubou as Torres Gêmeas em Nova York com a atuação da Al-Qaeda, o Estado Islâmico que atuou no território do Iraque e da Síria, a Irmandade Muçulmana que está presente no Egito, está presente na faixa de Gaza, está presente na Cisjordânia, está presente na Turquia. Todos esses são elementos radicais que têm por objetivo eliminar
a existência de Israel, por um lado, não só porque Israel é visto como um aliado dos Estados Unidos, mas porque é uma presença de valores que o Islã rejeita naquela região. Territórios que outrora foram controlados pelo Islã devem ser controlados pelo Islã. Em algum momento eles vão dizer que eles querem voltar para a Andaluzia, no sul da Espanha, e voltar a controlar também o sul da Espanha. Então, é uma ameaça a qual todos nós no Ocidente estamos sujeitos, somos vulneráveis, e Israel está fazendo hoje o que o chanceler da Alemanha chamou de o trabalho sujo das sociedades ocidentais, defendendo os valores do Ocidente, e se o Ocidente não reconhecer que Israel é um bastião dos seus valores no Oriente Médio, isso no final vai acabar atingindo as nossas sociedades. A gente também, né? Exato. E governos do Ocidente que apoiam um país como o Irã, com uma proposta de política genocida, com um programa para tentar conseguir armas nucleares, quando desde 1979 a liderança iraniana diz que um dos seus principais objetivos é destruir o Estado de Israel. Sim. Isso significa exterminar a população no Estado de Israel. E se o Ocidente não se engajar para impedir que isso aconteça, esses mísseis iranianos, no final, vão ter alcance também para atingir a sociedade no Ocidente. É mais do que ingenuidade, né? É literalmente uma burrice, uma maldade, né? Compactuar com isso. Professor Samuel Feldberg com a gente aqui hoje. Daqui a pouco outras perguntas para ele, principalmente com relação ao posicionamento do Brasil diante das crises que envolvem Israel. Mas antes, um recado aqui sobre saúde, uma dica para você que tem problema de queda de cabelo. O GG vai chegando por aqui para falar para a gente sobre a solução que a Hervik desenvolveu para a gente. A Hervik desenvolveu o Hervik, né, que pode ajudar muito quem sofre com a queda de cabelo, com calvície, não é, GG? Bom dia, bem-vindo. Como funciona o produto? Para quem ele é indicado? Olha só, bom dia, Adri, bom dia a todo mundo. O produto ele funciona de forma prática, eficaz, segura, tá? É importante a gente falar isso. Ele freia a queda do cabelo, mas também faz o seu cabelo crescer. Os novos fios. Então, o nosso Hervik é indicado para você que percebeu que seu cabelo está começando a cair. Ou você que ainda tem a raiz. Você já está sofrendo com a calvície, mas ainda existe a raiz, existe a penugem. Quando você olhar, aproxima do espelho assim, ó, tira uma foto, dá aquele zoom. Percebeu que tem a raiz, percebeu que tem aqueles pelinhos, então pode ter certeza que seu cabelo vai crescer se você aplicar certinho o nosso Hervik. Tem muita gente que está sofrendo com isso e a pessoa fica desesperada, principalmente quem tem alguém na família que já sofre com a calvície, porque pode ser um fator hereditário, pode ser também o estresse, o cansaço, um produto que você está ingerindo, algum medicamento, né, algum tratamento que você está fazendo. Então o Hervik, independente disso, se você usar todo dia, aplicando, você aplica, faz aquela massagem no cabelo, ele vai fazer o seu cabelo crescer de forma muito mais rápida e eficaz. E a gente fala sempre para os homens, né, os homens que estão com a queda do cabelo, mas ele também serve para as mulheres, tá? As mulheres também podem usar o nosso Hervik, lembrar que ele fortalece também os fios, deixando o fio muito mais grosso, o couro cabeludo muito mais saudável e protegido também, viu, Dri? Então é uma coisa bacana da gente ressaltar. Agora, um outro detalhe. Homens que querem ter aquela barba fechada, a gente sempre fala, né, que a barba é a maquiagem do homem. Então você que quer ter aquela barba bonita, fechada, de repente você até evita de deixar a sua barba porque ela é muito falhada, o Hervik nesse caso ele vai atuar também. Então quem está nos acompanhando aqui hoje, vou fazer uma promoção muito especial para você começar o tratamento, para você ligar, para você receber aí na sua casa. Você vai ligar 0800 020 1726. É só nesse telefone, é direto com o laboratório, aí para sua casa, não paga o frete, não paga a ligação. Ó, 200 pessoas que ligarem agora, 60% de desconto. Menos da metade, e vai a ampola que tem uma tecnologia fantástica, feita lá na Coreia, desenvolvida na Coreia, e a gente trouxe aqui para o Brasil, e é um presente que a gente está dando para você. Vai tornar o tratamento ainda mais eficaz e trazer os resultados muito mais rápido. Gente, esse produto que eu estou falando aqui é um produto que é exclusivo. O Hervik é o único no Brasil que traz esse resultado num prazo que ele traz, que é de 30 dias. Isso, no primeiro mês, você já sente a diferença. Ninguém mais faz isso no mercado. Então você vai ligar 0800 020 1726. 200 pessoas que ligarem agora, atenção, 60% mais a ampola de presente.
Eita, eu gosto assim, promoção, desconto, presente. Estão perguntando aqui se você passou o Hervik no topete, cresceu, tá lindo. Bom saber que o produto funciona para barba também, os homens vão curtir muito. Um beijo, viu? Bom fim de semana. Reforço aqui o número 0800 020 1726. Ligue, conheça mais sobre o produto, veja se ele pode funcionar para o seu caso. De volta por aqui às 11h54, precisamos aproveitar bem o professor Samuel Feldberg sobre esses temas. Professor, o posicionamento do Brasil, né? A gente não gostaria que fosse o nosso país que tivesse sido invadido, com brasileiros sequestrados, estuprados, mortos, né? Aquela violência bárbara com que o Hamas agiu. O quanto para Israel é importante o apoio de outros países numa hora como essa e o posicionamento aqui nosso, né? De Lula pedindo Free Palestina, né? Aquela frase que a gente sabe que é bastante errada, né? Que não representa a realidade, não é um pedido do bem, e também não tendo sancionado o Dia da Amizade Brasil-Israel. Foi muito triste esse posicionamento do nosso presidente. Quando o Brasil se posiciona da maneira como vem se posicionando, eu acho que é importante entender que é um governo brasileiro que está tomando uma posição que não reflete a opinião da maior parte da população. Isso é fundamental. Eu tenho certeza que as pesquisas de opinião pública mostram que a maior parte da população entende o sofrimento do que está acontecendo em Israel. É lógico que os palestinos estão sofrendo, é um ambiente de guerra, mas a responsabilidade por esse sofrimento na região é de organizações terroristas que tomaram essa iniciativa e realizaram esse ataque. Então, um país como os Estados Unidos é fundamental para defender os interesses de Israel, tanto com seu apoio militar quanto com seu apoio nas Nações Unidas. As opiniões do governo brasileiro são muito infelizes, mas elas, na verdade, não têm nenhuma influência no cenário internacional. A forma como o Brasil vota nas Nações Unidas, acompanhando países como Cuba e a Venezuela, na verdade, é uma vergonha para a diplomacia brasileira, e o Brasil não tem capacidade de projetar poder. Nós vimos na última edição da revista Economist, que foi publicada sobre a atuação desse governo brasileiro, que, na verdade, envergonha a todos nós quando nós já tivemos no passado um protagonismo importante no cenário internacional. Então, é uma pena, mas, na verdade, não faz diferença nenhuma do ponto de vista prático, como esse governo se acaba que quem é mais afetado somos nós brasileiros, né? Porque a eu nossa acho que imagem, lógico. Essa imagem que está sendo construída e todo esse absurdo em termos diplomáticos vai demorar muito para a gente conseguir reconstruir depois, né? Então, ir até a Argentina e visitar a Cristina Kirchner, ao mesmo tempo que vai receber uma faixa de Milei, sempre sem nada, criticando o Trump daquela forma horrenda, né? Também com palavras de baixo calão, sendo persona não grata em Israel, isso vai nos custar muito. E eu gosto de dar o exemplo da Argentina, porque muita gente fala, mas tem uma ligação ali com a China. Mas a Argentina também tem, e está com recorde de exportação para a China, e não precisa fazer esse papel lamentável em relação a todo o resto e ao mundo livre. Então é realmente uma pena. Eu acho que nós brasileiros que acabamos sendo mais afetados. Queria mostrar aqui o site do professor Samuel Feldberg, muito bom, Decifrando o Oriente Médio, e ele dá esse curso maravilhoso. Então ali tem também o www.proffelberg, né? Muito bom. Tudo junto, proffelberg.com.br. Quem tiver interesse aí de saber um pouco mais, bem interessante. Muito mais. Muito mais, né? Mas muito mais por mesmo. dentro de tudo, Um assunto complexo, né? Muito complexo. Parabéns pelo trabalho, viu, professor? Obrigada por ter vindo aqui. Todo o nosso apoio, solidariedade, conte com a nossa voz da Revista Oeste, né? Para a gente poder tentar fazer esse mundo melhor mesmo, porque no fundo a intenção é essa, quando Israel contra-ataca uma célula terrorista tão maligna como o Hamas e luta contra o Irã também de uma forma muito corajosa e arriscada em nome do mundo, né? E parabéns a vocês que abrem esse espaço para divulgar
esse tipo de informação para o público que normalmente não tem acesso à realidade do que está acontecendo através das principais redes abertas que, infelizmente, não têm interesse em educar o seu público. É mesmo, E obrigada só para também, dizer, quando eu fui fazer o especial da Oeste, né, da Guerra de 12 Dias, o seu nome, eu fui atrás, né, das autoridades que eu conhecia, né, na embaixada, no consulado, e foi o primeiro nome, né, foi a pessoa mais indicada de todos. Bárbara. E no primeiro momento em que eu contactei, ele se mostrou completamente à disposição. Então, agradecer e dizer que, gente, se vocês quiserem realmente entender mais, esse é o cara. Toda a nossa Muito torcida obrigado. e orações para que os reféns sejam Devolvidos. soltos o quanto antes, exato. Estejam em casa, né, depois de toda essa tortura que passaram. Quando eles voltarem, eu venho aqui Vem novamente aqui, para nós por favor. Para a gente comemorar. Comemorar. E que também os palestinos possam viver com liberdade, né? Num ambiente saudável, né? Isso o professor Exatamente. sempre fala, quem Isso mais sofre é a importante, população. E é importante dizer que essa guerra é uma guerra também para liberar Claro. a população palestina do governo de uma organização terrorista. de outra Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.